E Deus, para nos ajudar a acreditar nestas promessas que Ele nos faz e que dizem que aquele que crer em Cristo estará salvo por toda a eternidade, para nos ajudar a crer em Cristo, Deus tem feito muitas revelações aos homens. A Bíblia é esta revelação de Deus à humanidade. E Deus nos deixou muitas provas infalíveis na palavra de Deus que nos fazem ter certeza que o que está escrito nesta palavra, que o que está escrito neste livro, foi escrito por Deus. Esta é a palavra de Deus. E nesta palavra nós encontramos Deus a nos falar, e o que Ele fala é verdade. Uma das provas, uma das maneiras de Deus nos ajudar a termos esta convicção são as profecias bíblicas. Só para citar um caso, um salmista, 800.000 anos antes de Cristo vir, descreve morte de Cristo como sendo a morte por crucificação. Acontece que naquele tempo, 800.000 anos antes de Cristo, não havia esse sistema de morte por crucificação. Como é que ele ia profetizar, como é que ele pôde dizer que Cristo ia morrer crucificado se não havia esse tipo de morte? Deus revelou a ele. E, por exemplo, Deus revelou a estes salmistas que a túnica que Jesus Cristo vestia, os soldados iriam tirar sorte para ver com quem ela ficaria. Ora, depois que foi instituída a crucificação, era costume que os soldados tomassem a roupa, a túnica, a veste da pessoa que tinha sido crucificado e a partissem em pedaços e dessem um pedaço para cada soldado que quisesse. Mas a profecia dizia que as vestes, a túnica de Cristo, não seria cortada em pedaços. E quando os soldados romanos, que não sabiam nada destas profecias bíblicas, não eram nem judeus, crucificaram a Jesus Cristo, tomaram a sua túnica e tiraram sorte entre eles para ver com quem ela ficaria sem que ela tivesse sido partida em pedaços. Como é que o salmista sabia, 800.000 anos antes, que era assim que ia acontecer e que quem ia cumprir as profecias nem eram os judeus, os israelitas, o povo de Deus, aqueles que temiam a Deus, mas eram os gentios, eram os romanos, eram aqueles que não temiam a Deus. Como é que ele sabia que isso ia acontecer? Amém. Há um Deus nos céus que revela mistérios. E Deus tem revelado várias coisas a nós. E quando estamos estudando nesta série Profecias Bíblicas, estamos vendo várias coisas que Deus nos revelou e que vão acontecer antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Ele veio como Salvador para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele vai voltar cheio de glória, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vai voltar para julgar. Primeiro, ele veio como para salvar. Agora ele vai voltar como juiz para julgar. E esta é a nossa esperança como crentes, que estas profecias que nos falam que Jesus Cristo vai voltar, irão se cumprir. Jesus vai voltar. Amém? Nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. E, embora, a Bíblia nos afirme que nós não podemos saber nem o dia, nem a hora, nem o ano,
quando ele vai voltar, a Bíblia nos fala de várias coisas que estarão acontecendo na humanidade um pouco antes do Senhor Jesus Cristo voltar. E o que nós estamos vendo nesta série é que estas coisas que precisariam acontecer antes de Jesus Cristo voltar estão se dando nos nossos dias diante dos nossos olhos. Nós estamos vendo que nunca houve na história da humanidade uma ocasião, uma situação em que essas profecias a respeito das coisas que precisavam acontecer antes de Cristo voltar estivessem tão presentes no mundo. Elas estão presentes hoje. Por isso tudo indica que está bem próxima a volta do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos vendo algumas destas coisas e como elas estão acontecendo. Os anos que vão anteceder a volta do Senhor Jesus Cristo serão anos de grande tribulação na face da terra. Serão anos em que a ira de Deus se derramará sobre os homens, e os homens serão castigados, e os homens serão punidos de uma maneira horrorosa, terrível, de grande sofrimento e padecimento. Mas haverá um desfecho desta espera da volta do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver algumas coisas que, segundo a Bíblia, estarão acontecendo. Primeiro, implementação de um governo mundial. Quantos aqui já ouviram falar na palavra globalização? Levante a mão. Todo mundo aqui tem ouvido frequentemente nas revistas, jornais, televisão, rádio. Pode abaixar, obrigado. Esta palavra globalização. O que quer dizer a palavra globalização? Ela está falando sobre esse governo mundial. Haverá um governo dirigindo o mundo todo. Esta globalização hoje está acontecendo pouco a pouco, na área econômica, na área política. Ela está se dando por causa dos meios de comunicação que permitem que o que acontece lá no Paquistão, imediatamente nós saibamos aqui, e o que acontece aqui, eles nem estão importando lá com o que acontece aqui. Mas eles poderiam saber, se quisessem saber. Mas hoje está havendo, graças ao progresso dos meios de comunicação, uma globalização, isto é, o mundo vai se tornando um globo. Tudo o que acontece em qualquer lugar do mundo passa a ser conhecido de todas as pessoas em toda parte do mundo. Isto está se acelerando, é um processo que está em processo de aceleração. É isso que se chama de globalização. Pois bem, a Bíblia, 2000 anos atrás, já havia profetizado que isso ia acontecer. Nós lemos no livro do Apocalipse, por exemplo, e adoraram o dragão, o diabo, que deu à besta, o anticristo, a sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? Também foi-lhe permitido ao anticristo fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Virá um grande líder mundial que vai controlar e dominar e governar toda a tribo, língua e nação. E todos os que habitam sobre a terra o adorarão. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, e fez que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos,
lhes fosse posto neles todos um sinal na mão direita ou na testa. São sinal que indica que eles estão sendo controlados, governados, dominados por esse grande líder mundial. Haverá então um governo mundial. Haverá um grande vulto que vai surgir e que governará sobre todas as nações, tribos, povos da terra. Ora, para que esse grande líder mundial pudesse surgir, seria preciso que houvesse algo como este processo de globalização. Os homens estão sentindo a dificuldade de reger e administrar a economia do mundo. Certo grande líder europeu disse: os homens estamos buscando o surgimento, o aparecimento de um homem gabaritado que seja capaz de pôr ordem neste caos econômico e político dos homens. E ele disse mais o seguinte: venha este homem da parte de Deus ou do diabo, isso não faz diferença. O importante é que surja um homem que consiga tirar a humanidade deste caos político e econômico no qual a humanidade está mergulhando. Então a Bíblia fala sobre o surgimento deste vulto. Ele será aclamado pelos homens como sendo o Messias. Vejam, os muçulmanos esperam a volta do Messias. Os judeus esperam a volta do Messias. Os cristãos esperamos a volta do Messias, que é Jesus Cristo. Nós começamos dizendo que Jesus Cristo vai voltar. Acontece que antes de Jesus Cristo voltar, virá um falso Messias, que dirá: eu sou o Messias que vocês esperavam. A filosofia, religião, não sei, da nova era, vocês já devem ter ouvido. Quem já ouviu falar, antes de eu dizer agora, sobre a nova era? Levante a mão. Então, muita gente já conhece, ela está bem disseminada. Ela fala que vai chegar o Maitreya. É o nome que a nova era dá a esta figura, a este Messias, que virá assumir o controle da humanidade. Pois bem, a humanidade está esperando o surgimento deste homem. Só que antes de Cristo vir, o verdadeiro Messias, virá um falso Messias. Virá um falso Cristo, que a Bíblia chama de anticristo, aquele que é contrário a Cristo, aquele que é oposto a Cristo, que será este grande governador que dominará sobre todas as nações, e que a Bíblia nos apresenta, por exemplo, nesse texto que eu li. A Bíblia ainda apresenta-nos algumas coisas a respeito desse homem que vai surgir. Ela nos diz que ele sofrerá uma ferida mortal. Nós lemos na Bíblia: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adorará o dragão que deu à besta a sua autoridade, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? A besta é um nome que é dado lá no livro do Apocalipse ao anticristo. É a besta que surgiu do mar, das nações gentílicas. É este falso Messias, é este falso Cristo. E o que a Bíblia diz é que este falso Cristo vai surgir e em determinado momento do seu reinado ele vai ser ferido mortalmente, vai cair morto. E com o sistema de televisão e satélites e tudo mais,
o mundo todo verá que este grande líder mundial foi ferido mortalmente, caiu morto. Mas a Bíblia diz que o diabo, o dragão, dará vida a ele novamente. E ele ressuscitará. E então, quando ele ressuscitar, o mundo todo vai adorá-lo. E vai dizer: quem é semelhante a este homem? Quem é semelhante a esta besta, esta pessoa que é o anticristo? Se ele foi ferido mortalmente, nós vimos, ele morreu e ressuscitou, nós vamos adorá-lo. E é isso que vai acontecer. E então, quando este incidente tiver se dado, e ele tiver sido morto, e tiver ressuscitado pelo poder do diabo, o mundo mais ainda se reunirá ao redor dele para servi-lo, para obedecê-lo, para adorá-lo. Diz ainda a Bíblia que este homem que vai surgir, este falso Cristo, este anticristo, este falso Messias, que vai governar sobre todo mundo, será um mestre em política. Nós lemos do surgimento dele, a Bíblia diz que ele cresceu muito para o sul, para o oriente, para a terra formosa, que é Jerusalém. E diz: mas no fim do seu reinado, quando os transgressores encherem a medida do seu pecado, levantar-se-á um rei, feroz de semblante e entendido em enigmas. Ele será uma pessoa entendida nos enigmas da política, da economia. Grande será a sua força, mas não de si mesmo. Ele destruirá terrivelmente e prosperará, e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança. Sim, ele será uma pessoa muito entendida em política, um hábil político. Este homem que é a encarnação do diabo, assim como Jesus Cristo é a encarnação do Filho de Deus, o Filho eterno de Deus se encarnou neste homem, Jesus Cristo, assim neste anticristo, o diabo terá se encarnado. Mas ele não vai nos aparecer, este homem, como a gente às vezes ouve falar que é o diabo, com alguns chifrezinhos, com não sei o que na mão, coisas assim, na cauda comprida, coisas assim, ardendo em fogo. Não, uma cara feia, não. Ele deverá ser o homem mais bonito da face da terra. Ele deverá ser um grande diplomata. Ele deverá ser uma pessoa extraordinária. Se ele chegasse aqui, entrasse aqui, todos aqui teriam a vontade de se ajoelhar e de adorá-lo. Será um homem entendido, de grande sabedoria. E é por isso que ele vai assumir o controle do mundo, enganando o mundo, dizendo que ele é o Messias, quando ele é um enviado de Satanás. E por causa desta sua grande capacidade, deste seu grande entendimento, os presidentes e reis do mundo entregarão o governo deste mundo nas suas mãos. Ele irá governar sobre todas as nações e povos e tribos. Ele será um mestre na política. A Bíblia ainda diz que ele será um grande comunicador. A Bíblia diz: estando eu observando, vi que neste havia olhos de homem e uma boca que falava com vanglória. Uma boca que falava com glória. Um grande comunicador, um grande orador.
Hitler conseguiu dominar a Alemanha em grande parte por causa da sua oratória. Ele tinha uma comissão de assessores. Outro dia eu vi informações sobre o chefe desta comissão, que era um especialista em comunicação de massa e que preparava as grandes concentrações nas quais Hitler ia falar, e reunia as massas e preparava todo aquele ambiente para então Hitler entrar e falar. E quando ele falava, todos aceitavam piamente aquilo que ele falava. Ele sabia contagiar o povo com as suas palavras, era um grande comunicador. Pois bem, este homem que vai aparecer, o falso Cristo, o falso Messias, também será um grande comunicador. E muita gente, milhares, multidões, o mundo todo quase, ouvindo este homem falar, vai se prostrar diante dele, vai acreditar nele, vai achar que o que ele está dizendo é a verdade. Hoje já há grandes comunicadores, sempre tem havido grandes comunicadores, que quando falam, convencem todo mundo. Todos dizem, não, isto é a verdade, nós vamos seguir isto que este homem está dizendo. Mas nenhum destes grandes comunicadores da história da humanidade poderá se comparar com este grande comunicador que será o falso Cristo que está prestes a surgir. Outra característica dele é que ele é sábio, será sábio em economia. Ele vai conseguir controlar toda a economia mundial. Diz a Bíblia, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome, que a Bíblia diz que é 666. Veja, quem não tivesse o sinal dele, não poderia comprar, não poderia vender. Então, qualquer compra, qualquer venda, ele terá controle sobre ela. Eu quero que os irmãos pensem no seguinte quadro. A Bíblia diz que, nós não sabemos quando, pode ser hoje, a igreja, os crentes, os salvos em Cristo Jesus, vamos ser arrebatados, vamos ser tirados da terra. Então você é salvo, está dirigindo um carro, é tirado da terra, um grande desastre com o carro. Você está pilotando um avião, você é salvo, chega o momento do arrebatamento, você é levado, o avião cai, é um grande problema na terra. Mas percebam o seguinte, o fato de milhares de pessoas, isto é, os cristãos, os crentes no Senhor Jesus Cristo, sermos em determinado momento, antes da vinda de Cristo, arrebatados da terra, vai criar uma situação econômica difícil, porque muitos destes terão contraído dívidas. E se um crente devia para você, e ele, quando ele for arrebatado, você não vai ter de quem cobrar. O mundo vai entrar num grande caos econômico. Hoje nós já estamos sentindo isto. Como um dos efeitos da globalização, caem as bolsas de valores lá no Oriente, e isso se reflete aqui em São Paulo. Já é um único mundo. E ninguém sabe como fazer para controlar a situação econômica mundial. E esta situação irá se descontrolando cada vez mais. E os homens dirão, precisa aparecer um economista que saiba dar uma orientação para a vida econômica do mundo. E vai surgir o grande economista, o anticristo, o falso Messias. E ele terá uma sabedoria para gerir os negócios econômicos do mundo, uma sabedoria extraordinária. Ele vai ter nas suas mãos o controle
de tudo quanto cada pessoa no mundo fizer em termos econômicos. Ele vai ter nas suas mãos o controle de tudo que você comprar ou vender. Agora, quando isso foi escrito na Bíblia, 2000 anos atrás, certamente era algo muito misterioso. Como é que uma pessoa pode controlar a vida econômica de todas as pessoas da Terra? Bem, isso já está quase acontecendo. Vocês têm cartão de crédito, muitos aqui? Pois bem, hoje já existe, e na França, 60% dos negócios já são feitos com esse cartão de crédito que eu vou mencionar. Em vários lugares dos Estados Unidos também já estão usando esse cartão de crédito. É um cartão de crédito que tem um chip. Chip é o cérebro do computador. Ele tem nele um chipzinho. Este chip tem todas as informações da pessoa. A pessoa não vai mais usar dinheiro, nem talão de cheque, nem Visa, Mastercard e cartão de crédito. Ela vai usar este cartão. E toda transação comercial que ela fizer, este computadorzinho que existe dentro deste cartão estará registrando e transmitindo para a central de dados. Ele é um gênio. Com isso ele vai controlar toda a economia. E o extraordinário, a Bíblia fala que esse sinal será colocado na mão ou na testa da pessoa. Hoje já estão trabalhando num chipzinho, tamanho de um grão de arroz, que você pode colocar debaixo da pele, na mão ou aqui na testa. Ele é como um grande computador. Então, quando você compra uma coisa, você pega a sua mão e passa na máquina, lá do supermercado, e não precisa ter cheque, cartão de crédito, isto e aquilo, nem o outro cartão a que eu me referi. Nós vamos chegar a ter esse chipzinho embutido aqui. E você passa lá, registra tudo. Nesse chip tem o número do seu RG, todos os seus documentos, todos os seus exames de saúde, o seu tipo de sangue, os remédios que você toma, todos os resultados dos exames de laboratório e etc. Toda a sua vida econômica estará ali. Tudo que você comprou na vida, tudo que você vendeu, você não pode lograr o imposto de renda não, porque você vai ter que passar, porque ele daqui já vai direto para a central do imposto de renda, tudo que você comprar ou vender. E ninguém poderá comprar ou vender sem ter esse aparelhinho. Mas sabe, eu descobri que vai haver um problema. Vocês já ouviram falar de pessoas que roubam o tênis de certos rapazes e acham que o tênis é tão importante que matam o rapaz para ficar com o tênis dele? Esse grãozinho de arroz, se eu puder ficar com o do pastor Real, eu estarei feliz na vida, porque ele tem muito dinheiro. E eu poderei, com esse grãozinho de arroz dele, comprar tudo o que eu quiser. Mas está na mão dele. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar a mão dele. Aí eu chego no supermercado e eu passo a mão dele. Aí eu quero comprar uma casa e eu passo a mão dele. E lá registra que tem uma fortuna. Por isso que fala que é na mão ou na testa. Porque com isso acontecendo, eles vão resolver colocar na testa. Porque é um pouco mais difícil tirar a cabeça da pessoa e começar a passar a cabeça da pessoa pela máquina registradora. Depois, ele será um grande gênio militar. Diz que ele vai surgir, esse grande líder, ele será, a princípio, uma pessoa insignificante, sem valor em termos políticos e militares, mas que de repente ele se levantará e vencerá 3 reis, 3 nações, e o mundo ficará maravilhado com esta vitória relâmpago dele sobre 3 nações poderosas. Isto é, ele será um gênio militar.
e adoraram o dragão que deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E diz aqui: se levantará um outro que será diferente dos primeiros e abaterá os 3 reis. Alexandre o Grande, é muito conhecido pela velocidade com que ele conquistou o mundo. Em pouco tempo, este grego conseguiu conquistar todo o mundo civilizado do seu tempo. E assim será com este líder mundial. Será um gênio militar. De um dia para outro, ele aparece no cenário mundial e mostra a sua capacidade militar, vencendo 3 grandes nações, ele que vem pequenininho e é insignificante, e assumindo o controle das outras nações. E diz ainda a Bíblia que ele receberá o seu poder de Satanás. Grande será a força, mas não de si mesmo. Ele destruirá terrivelmente e prosperará, e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Ele receberá de Satanás o seu poder. Diz ainda a Bíblia: o dragão deu-lhe o seu poder, e seu trono e grande autoridade. O diabo lhe deu este grande poder e esta grande autoridade. E depois, eu já antecipei este item, ele estabelecerá uma sociedade sem moedas, e fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta ou o número de seu nome. E finalmente, uma outra coisa que estará acontecendo, e pode ser que ela seja neste primeiro tempo, pode ser que seja antes do primeiro tempo, mas é algo extraordinário que a Bíblia tenha profetizado que isto iria acontecer. Vocês devem ter ouvido falar da grande questão sobre o Templo de Jerusalém. Não existe atualmente o Templo dos Judeus lá em Jerusalém. Desde o ano 70 que ele não existe. Ele foi destruído pelos romanos e não mais existe. E há um grande problema. É que no terreno onde existiu o Templo dos Judeus em Jerusalém, existe um templo dos árabes, dos muçulmanos, um grande edifício. Pois bem, no livro de Ezequiel, como vamos ler, está predito a reconstrução do templo dos judeus em Jerusalém. Mas até bem pouco tempo, os estudiosos da Bíblia se deparavam com um grande problema quando liam as profecias de Ezequiel. Eu vou ler um trecho de uma delas. Em visões de Deus, antes eu vou ler um texto de Isaías 2:2. Nos últimos dias se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se engrandecerá por cima dos outeiros. Concorrerão a ele todas as nações. Está predito que este templo voltaria a existir. Depois Ezequiel teve visões mais detalhadas. E ele diz o seguinte: em visões de Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, e sobre ele, para a banda do sul, havia uns como edifícios que pareciam uma cidade. E então Ezequiel passa nos capítulos 40, que eu estou lendo, 41 e 42, a descrever este edifício, dando as medidas deste edifício, metro por metro, centímetro por centímetro, dando toda a planta de como seria esse templo. E o grande enigma, o grande
dificuldade em entender tem sido que nunca houve um templo dos judeus que tivesse estas medidas e tivesse esta planta. É completamente diferente do templo dos judeus. Então, a solução que alguns levantaram foi que seria o templo que seria construído no milênio. Hoje, mas é muito recente, descobriu-se que esta planta não é do templo dos judeus. Ela é a planta deste templo dos árabes que está lá. 3.000 anos antes, o profeta Ezequiel, por revelação divina, escreveu, centímetro por centímetro, tudo direitinho, a planta de como seria a mesquita dos judeus que foi construída recentemente, 3.000 anos antes. Mas e o templo dos judeus? A gente não entendia Ezequiel até recentemente, quando, por exemplo, 40, 41 e 42 descrevem este templo dos muçulmanos que está lá. Quando chega no capítulo 43, descreve um outro edifício. Não se havia percebido que falava de 2 edifícios. Diz aqui, então me levou à porta que olha para o oriente. Eu vi a glória do Deus de Israel que vinha do oriente. A sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa de sua glória. O aspecto da visão que tive era como da visão que eu tivera quando veio destruir a cidade, e como a que tive junto ao rio Quebar. Caí com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo. Agora ele começa a falar do templo dos judeus. Pela porta que olha para o oriente. Então o Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e a glória do Senhor encheu o templo. Enquanto o homem estava em pé ao meu lado, ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo. Disse-me, filho do homem, este é o lugar do meu trono, é Deus quem está falando, e o lugar das plantas dos meus pés. Aqui habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. Mais adiante, no outro versículo, tu, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que se envergonhem das suas maldades. Sirva-lhes ela de modelo. E mais adiante, então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Disse-me o Senhor, esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, estará fechada. Quanto ao príncipe, ele ali se assentará como príncipe para comer o pão diante do Senhor, pelo caminho do vestíbulo da porta entrará, e por esse mesmo caminho sairá. Depois levou-me pelo caminho da porta do norte diante do templo. Olhei e vi a glória do Senhor encher o templo do Senhor e cair com o rosto em terra. O que esta profecia está dizendo é que, olhando para o oriente, de quem está na mesquita dos muçulmanos, Ezequiel viu um templo. São 2 edifícios, 2 templos que aparecem na profecia. O dessa mesquita que existe lá. Mas o templo dos judeus tinha um átrio para os gentios, um espaço para os gentios muito grande. Essa mesquita foi construída, até onde se saiba hoje, nessa área. De modo que a área onde foi construído o templo de Salomão e de Herodes está livre. Eu estive lá. É uma grande área que vale talvez a 1 quarteirão, 2 quarteirões quadrados. E nessa área
é que estava construído o templo de Salomão, o templo de Herodes. Então, sem derrubar, a princípio, a mesquita, o templo de Jerusalém será construído nessa área, que é a área onde ele esteve. E diz ainda o texto que entre um edifício e o outro será construído um muro de cerca de 3 metros de altura, para que o culto de um não perturbe o culto do outro. Como é que era possível, 3.000 anos antes, Ezequiel saber que haveria esta mesquita árabe e que o templo dos judeus seria construído ali no lugar onde ele estivera, só que agora sem o átrio dos gentios, sem o espaço dos gentios, porque esse está ocupado pela mesquita dos árabes, e que haveria entre este edifício dos árabes e o templo um muro de 3 metros de altura, que Deus revelou. Antes da vinda de Cristo, este templo dos judeus precisa ser construído, reconstruído. Os judeus voltarão a oferecer sacrifícios, e este anticristo, este falso profeta, este falso Cristo, irá mandar construir uma imagem dele e colocará lá no Santíssimo, no Santo dos Santos, dentro deste templo. E quando ele fizer isto, os judeus que até então terão crido que ele é o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Messias, digo, esperado, vão acordar. Porque na lei de Moisés está escrito: não farás para ti imagem de escultura. E quando eles virem que este homem fez uma imagem de escultura dele e colocou lá no Santíssimo, é a abominação das abominações de que fala o profeta Daniel, disse Jesus Cristo. Então o povo se acordará para o fato de que ele é um falso Messias. E a partir daí, o povo de Israel passará a ser perseguido terrivelmente por este falso Messias, pelo anticristo. Como é que tudo isso está escrito, predito na palavra de Deus? Deus nos revelou estas coisas e elas nos ajudam a firmar a nossa convicção nesta palavra. O que ela fala é verdade. As profecias que estão nela estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E quando esta palavra diz que depois da morte só há 2 destinos, é a mesma palavra que fez estas e tantas outras profecias. 1/3 deste livro é de profecias. Todas têm se cumprido, literalmente. Dezenas, centenas estão se cumprindo nos nossos dias e outras estão prestes a se cumprir. Então nós podemos acreditar no que este livro diz, no que a palavra de Deus diz, no que Deus revelou neste livro. E ele diz que se você crer em Jesus Cristo, que maravilha! Há esperança para você. Os seus pecados serão perdoados pelo sangue de Cristo derramado na cruz. E você receberá o perdão dos pecados e a vida eterna. Mas também esta palavra amorosamente nos adverte que se nós não entregarmos nossa vida a Cristo, que se nós não confiarmos em Cristo como nosso suficiente Salvador, nós estaremos perdidos, iremos para o inferno, ficaremos sofrendo em tormentos nas trevas do inferno por toda a eternidade. Atente bem, Deus nos deixou provas que não podem ser contestadas, de que este livro é a palavra dele, que o que está neste livro é a verdade, para que você creia em Jesus Cristo, confie nele como seu Senhor e Salvador,